Olá, alunos do terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer português, então abram lá na página 44 de português, tá bom? Aqui vocês vão ler um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Então, o artigo de opinião mostra o ponto de vista do autor, tá? Então, aqui vai dizer que cada dia que passa, há mais e mais pessoas conectadas. Daí tem o título, já é uma pergunta para vocês refletir. Facebook é para crianças? Então, será que o Facebook, as redes sociais são para as crianças? Daqui no texto vai dizer que para ter o Facebook, para ter uma rede social, tem que ter regras. E ele é liberado para crianças acima de 13 anos. Então, crianças menores de 13 anos não podem ter redes sociais. Daí vai dizer que o porquê, tá bom? Eu quero que vocês façam a leitura para responder na página seguinte as atividades. Então, aqui, ó, página 46, repensando a leitura. Leia o texto com atenção antes de conversar com os colegas sobre as questões a seguir. Letra A. Por que a psicóloga faz o alerta? Você precisa ser protegido de si mesmo. Então, o que ela quis dizer com ser protegido de si mesmo? Então, o que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que, assim, ó, tem algumas pessoas que às vezes fazem agir por impulso. Por exemplo, uma criança viu alguma coisa, ela achou legal e postou. E pode ser que mais pra frente ela se arrependa daquilo, tá? Então, isso que ela quis dizer. B. O que a autora quer dizer quando afirma que precisamos nos proteger dos outros? Então, ela está afirmando que nunca sabemos como os outros vai reagir à nossa foto, né? À nossa publicação. Tem pessoas que podem gostar, compartilhar, e tem pessoas que podem julgar, né? C. A psicóloga diz que a regra dos 13 anos foi criada porque não é possível analisar caso a caso. O que ela quis dizer com isso? Que nem lá no texto ela cita que tem crianças de 14, 15 anos que não tem uma mentalidade ainda para ter uma rede social. Então, pode-se dizer que tem crianças com 13 anos que têm consciência do que está postando e tem crianças mais velhas que não têm consciência, que posta qualquer coisa, tá? D. Em sua opinião, por que a Rosalie Saião terminou seu texto com a frase "Você vai crescer, eu juro"? Então, o que ela quis dizer com isso, tá? 2. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Daí tem um trechinho ali do texto, faça uma leitura e responda a letra A e a letra B. Bom? Página 47, tem uma questão de opinião. No texto, a psicóloga conta que algumas crianças se sentem injustiçadas quando suas famílias não permitem que falsifiquem a idade para usar sites proibidos para crianças. O que você acha disso? Então, o que você acha? Será que os pais estão certos? Vocês acham que as crianças devem falsificar a idade, mentir a idade para ter uma rede social? Daí vocês colocam a opinião de vocês. E por dentro do texto, tem um trechinho aqui de um texto. Faço a leitura do trecho para responder a letra A e a letra B. Então, o artigo de opinião, como eu já havia dito, é o ponto de vista do autor sobre um determinado assunto. Então, aqui vocês leram um artigo, é o ponto de vista desta autora. Ela falou o que ela acha, entendeu? Então, isso é um artigo de opinião, é dar sua opinião. Na página 48, aqui nós vamos estudar sobre pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, o que é um pronome demonstrativo? São que indicam o lugar em que a pessoa se encontra ou uma coisa. Por exemplo, você deveria ler este livro. Então, está se referindo ao livro. Então, artigo pronome demonstrativo. São as palavras esse, essa, isto, esse, essa, isso, este, esta e isto. Releia os trechos abaixo e converse com os colegas sobre as questões que seguem. Aqui tem 2 trechos. O que está em negrito é um pronome demonstrativo, tá? E daí tem 3 perguntinhas para você responder, A, B e C. No primeiro trecho,
do que regra a autora está falando. Qual é a regra que ela está falando? B. No segundo trecho, o que está resumindo na expressão isso não tem fim. Então, o fato das pessoas gostarem de compartilhar coisas no Facebook, isso não tem fim. Elas, no Facebook é isso, você viu uma coisa, viu uma postagem, gostou, compartilha. Então, isso é o Facebook, compartilhar coisas. E C, as respostas das duas questões anteriores foram encontradas antes ou depois do termo esse e isso nas frases. Então, foi relacionado antes ou depois. Para não repetirmos as mesmas palavras muitas vezes, podemos recorrer a algumas expressões da língua portuguesa. Alguns termos nos ajudam a retomar partes do texto sem repetirmos as mesmas palavras. São os pronomes demonstrativos. Quando queremos recuperar algo que já falamos, usamos as palavras esse, essa e isso. Quando queremos anunciar algo que será dito depois, usamos as palavras este, isto e esta. Tá bom? Página 49. Complete as frases a seguir usando o pronome esse, isso e essa. 2. Elimine a repetição nas frases a seguir usando o pronome demonstrativo. Leio muitos livros sobre biologia e geografia. Biologia e geografia são minha matéria preferida. Então, você viu que ficou repetitivo? Então, como a gente vai usar um pronome demonstrativo para não ficar tão repetitivo? Vou dar um exemplo. Essas são minhas matérias preferidas. Daí, na B e na C, vocês vão fazer a mesma coisa. Como tá muito repetitiva a frase, vocês vão usar pronomes demonstrativo para não ficar repetido o texto, a frase. E a 3, releia o quadro da página anterior e complete as frases usando este e esta e isto, tá bom? Vai ter mais atividades, naquelas atividades extra, que é outra apostila, explicando sobre pronomes demonstrativos, tá bom? Então, não se preocupe se ficou confuso agora. Vocês vão fazer mais atividades para entender melhor, tá? Página 50. A voz do leitor, comentário de leitor. Então, aqui vocês vão aprender a fazer um comentário sobre o texto que vocês leram. Vocês vão fazer um comentário, vocês vão dar a opinião de vocês, tá? Converse com os colegas e com a turma sobre as questões a seguir. Então, aqui na letra A tem uma perguntinha assim, ó. Quando você lê um texto, sente vontade de conversar com o autor? E por quê? Você sente vontade de dar a sua opinião sobre aquele texto? Daí você responda para mim. B. Se você fosse escrever algo para o autor de um texto, seu comentário seria algo curto ou algo longo? C. Em sua opinião, os leitores de um texto se interessam pelos comentários que outras pessoas fizeram sobre ele? Então, o leitor de um texto foi aquele que fez o texto. Será que ele se interessa pelos comentários das pessoas? Daí vocês respondam. Será que é legal saber o que as pessoas acham sobre a minha opinião? E a D, se você quiser saber o que as pessoas acharam de algum texto, onde poderia procurar? Então, por exemplo, lá onde eles publicam os textos, dá para comentar. Então, vocês teriam que ir nos comentários e ver a opinião das pessoas, tá bom? Então, aqui, ó, primeiro passo, observe as imagens a seguir. Então, aqui tem duas situações sobre a internet. A primeira imagem é uma criança enfrentando problema em decorrência ao uso da internet. Pode ver que tem uma criança mexendo no notebook e duas crianças cochichando. Pode ser que ela não esteja gostando disso, né? E na segunda imagem já é um caso diferente. É uma criança se divertindo com a família, com os pais, né? Olhando a internet se divertindo. Como você descreveria o que está acontecendo nas imagens? B. Em sua opinião, essas situações poderiam existir de verdade ou elas são falsas? Daí o porquê.
página 51. Então, aqui, quando um texto ele é publicado, quando é um texto colocado na internet, em jornais e revistas impressos ou em sites da internet, podemos escrever sobre ele para dar a nossa opinião. Essa resposta costuma ser chamada de comentário de leitor, que é onde vocês podem comentar da opinião de vocês. Planejando um texto. Releia o artigo da Roseli na página 44 e 45, que é sobre Facebook para crianças. Daí, 2. Preencha a folha 9 do material de apoio. Esta folha aqui, ó. Tem umas perguntinhas para vocês responder relacionada ao texto que vocês leram, tá? Depois aqui vai dizer que eu vou sortear as fichas e comentário e enviar no jornal, enviar no Facebook para crianças. Aqui depois eu vou explicar como eu vou fazer isso, tá bom? Então, aqui tem a material de apoio. Na próxima página, página 52, aqui vocês vão ler uma reportagem sobre hábitos infantis. Leia a reportagem a seguir e conheça os resultados de um estudo sobre habilidades de crianças. Então, como as crianças estão nascendo em um mundo cada vez mais tecnológico, é óbvio que as crianças menores, crianças de 12 a 5 anos, já sabem mexer na internet. Então, como isso é possível, né? Então, nesse texto vai falar um pouquinho sobre isso. Crianças aprendem a mexer no computador antes de andar de bicicleta, diz o estudo. Então, teve um estudo, teve uma pesquisa que eles fizeram, em que a criança de 2 a 5 anos já sabe mexer no computador antes de andar de bicicleta, antes de amarrar o cadarço, aprender a amarrar o cadarço. Então, como isso foi possível? Como elas estão crescendo nesse mundo da internet, nesse mundo da tecnologia, os próprios pais dão o computador, dão o celular para as crianças, né? Pois elas ficam quietas. Então, em muitos casos, tem pais que dá para a criança assistir enquanto faz alguma atividade. Então, isso é comum. Então, as crianças estão, sim, sabendo mexer em computador. Muito mais rápido do que como era antes, né? Na minha época não tinha mexer no computador. Era brincar de boneca. E hoje em dia tem poucas crianças que fazem isso. Poucas crianças têm isso. Então, antigamente se brincava na rua, de bola, de mãe se esconde. Então, várias outras brincadeiras que hoje em dia eu não vejo as crianças brincando desse jeito. Então, a maioria das crianças já tem celular, já tem notebook, já tem tablet, tá? Então, aqui tem um texto para vocês fazerem a leitura. E na página seguinte, para responder sobre o texto, tá bom? Então, hoje nós vamos até a página 55. Aqui essas perguntas são relacionadas ao texto da página 52, tá bom? Então, não vou ler porque a maioria das perguntas é respostas pessoais. Então, é a opinião de vocês que vão dar aqui no texto, nas perguntas, tá? Então, é isso. Hoje até a página 55. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Se vocês não entenderam algum tema, prof, eu tive dificuldade em entender sobre o que é artigo, ou sobre o que é reportagem, ou sobre o que é pronomes demonstrativos, eu não entendi essa parte. Pode me explicar? Daí vocês me mandem mensagem que daí eu faço uma outra explicação, tá bom? Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá? Então, hoje até a página 55. Um beijo, se cuidem e até amanhã.